O GP da Bélgica de Fórmula 1 acabou de acontecer e a gente percebeu que a Red Bull está muito distante das outras equipes. Ferrari e Mercedes estão disputando posições, mas será que tem alguma coisa que precisa ser falada sobre a equipe alemã? Será que tem alguma situação específica que pode levar Lewis Hamilton e George Russell a conquistarem posições mais altas do pódio nesse ano de 2022? É sobre isso que nós vamos falar agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e não tem como de falar de Fórmula 1 sem falar sobre Mercedes, que é um dos times que mais venceu nos últimos anos da categoria. Ou melhor dizendo, é o time mais dominante dos últimos anos da Fórmula 1 e realmente de uma forma impressionante. No ano de 2022 a gente sabe, a equipe Mercedes vem tendo dificuldades e muito grandes para bater Ferrari e Red Bull, se colocando automaticamente na terceira colocação do grid quando nós falamos em campeonato de construtores. Mas nós sabemos, nunca as coisas estão perdidas para a equipe alemã. Ela sempre tem algum tipo de estratégia, algum plano maior para conseguir no mínimo conquistar mais pontos no campeonato da Fórmula 1. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Será que George Russell e Lewis Hamilton têm alguma chance ainda nesse ano? Será que esse GP da Bélgica acabou nos mostrando alguma coisa que nós não conseguimos ver no decorrer dessa temporada? Vamos falar mais sobre isso antes. Queria lembrá-lo para deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Enfim, o GP da Bélgica de Fórmula 1 acabou fazendo com que os dois pilotos da Mercedes se sentissem cada vez mais desmotivados, com menos esperança. Desde a qualificação de ontem, nós já percebemos que a equipe alemã vem tendo certas dificuldades para fazer voltas rápidas, como acontecia desde o início do ano de 2022. Tomou um pau da Red Bull, um pau feio, que acabou sendo amenizado porque Max Verstappen não conseguiu, de certa forma, se manter na primeira colocação, simplesmente por sofrer punições, o que não foi suficiente para fazer com que o piloto holandês não fosse capaz de vencer a corrida. Claro que muitos vão dizer que houve algum tipo de ajudinha, porque outros pilotos também perderam posições e largaram atrás de Verstappen. Mas galera, não tem como negar, largou de 15º e ainda assim venceu a corrida, ultrapassando todos os pilotos em menos de 15 voltas. Não tem como falar que o cara não está muito acima de todos os outros pilotos da Fórmula 1. Mas de qualquer forma, como o foco aqui é Mercedes, vamos falar sobre Hamilton e Russell. O que eles conseguiram fazer? Em primeiro lugar, pontos positivos da Mercedes que nós conseguimos perceber nesse GP da Bélgica de Fórmula 1. Primeiro, a largada que foi praticamente perfeita da equipe alemã, conseguiu colocar George Russell ali, ultrapassando o Sérgio Pérez e ainda por cima fez com que Lewis Hamilton tivesse a oportunidade de praticamente conseguir concretizar uma ultrapassagem em cima de Fernando Alonso. Deu para perceber que em largada a Mercedes é realmente diferenciada, provavelmente melhor do que Ferrari e o Red Bull inclusive. Então, um ponto para a Mercedes. Em questão de ritmo de prova, pessoal, não tem como negar. A Mercedes, na maior parte do tempo, pelo menos no fim da corrida, conseguiu ser mais forte do que Ferrari. E é importante nós considerarmos também que muito provavelmente o carro de Lewis Hamilton também era superior nessas condições ao carro de George Russell, ou seja, provavelmente Lewis Hamilton era mais forte em ritmo de corrida do que seu companheiro de equipe, justamente por conta do conceito de seu carro, ou pelo menos dos ajustes de seu W13, ou seja, mais um pontinho para a Mercedes em questão de ritmo de prova. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez seja o mais importante para o campeonato de 2022, economia de pneus. A gente percebeu com clareza que a Mercedes acabou parando nos boxes muitas vezes sem tanta necessidade, já que o ritmo dela era mais forte do que o da Ferrari, ou pelo menos manteve-se constante desde o início da prova, o que demonstra que tanto George Russell quanto Lewis Hamilton conseguiram conservar seus pneus em um estado interessante durante toda a prova. Essas três são as grandes vantagens da Mercedes para esse ano de 2022.
É isso que ela precisa usar a seu favor para que ela consiga, em algum momento pelo menos, conquistar uma vitória nessa temporada. Agora, o grande problema que também precisa ser considerado, sem sombra de dúvida, é como a Mercedes se comporta na pista também. Em voltas rápidas, ela é péssima, e isso já é uma grande desvantagem que não permite muitas vezes que ela se aproxime de outros oponentes. A gente percebeu, por exemplo, George Russell tentando se aproximar de Carlos Sainz nas últimas voltas da corrida, e ainda assim terminou acima de 1 segundo de distância do piloto espanhol, mesmo tendo pneus mais novos do que ele. Isso aí já demonstra uma fraqueza gigantesca para a equipe alemã. Isso já é algo impressionante. Outra questão muito importante é a velocidade de retas, que é uma grande desvantagem da Mercedes e que fez com que ela sofresse grandes ultrapassagens no decorrer de toda a corrida e com facilidade. A gente sabe, se tivessem mais voltas ali, provavelmente Charles Leclerc conseguiria ultrapassar com facilidade George Russell. E em terceiro lugar, muitos vão dizer também de imprudência de Lewis Hamilton, que acabou batendo em Fernando Alonso de maneira ali imprudente mesmo. Ele admitiu a culpa, eu vou falar sobre isso em outro vídeo aqui do canal, mas sem sombra de dúvida é outra questão que também precisa ser falada, mas que ainda assim não é algo que pode ser considerado como algo crônico dentro da Mercedes. Foi uma situação específica, Lewis Hamilton nem sempre é imprudente, na verdade é uma situação que na minha concepção acontece poucas vezes com um veterano da equipe alemã. Mas de qualquer forma, se formos considerar para essa corrida desse domingo os principais erros da Mercedes, nós também precisamos aí classificar esse terceiro como uma questão que atrapalhou muito a equipe alemã no fim das contas. Mas é claro que para quem torce para a Mercedes, estando bem ou mal, eu sei que você sempre quer continuar torcendo cada vez mais. E é por isso que o Hora do Piloto está trazendo produtos muito bacanas, vendidos pela Amazon inclusive, e os links inclusive já estão aqui embaixo na descrição, produtos da Mercedes para você decorar a sua casa, você utilizar como acessórios. Eu já vou deixar aqui na tela para vocês todos esses produtos e os itens correspondentes ao site de compras do Hora do Piloto. Para você ter acesso a todos esses itens, todos esses produtos, é só você utilizar o link que está aqui embaixo na descrição, horadopiloto.com/compras. Não perca essa oportunidade, porque o preço tá muito bacana, muito acessível e com certeza vai subir em pouquíssimos dias. Mas de qualquer forma, é inegável, a Mercedes para esse ano de 2022 não deve ter oportunidade de vencer corridas, a não ser que um milagre venha a acontecer com a equipe alemã. Eu sei, muita gente vai falar que provavelmente são as novas atualizações que precisam ser melhor estudadas pelos engenheiros da Mercedes. E essa é realmente uma boa possibilidade. Mas de qualquer forma, a gente percebe uma Red Bull muito mais forte do que qualquer outro carro da Fórmula 1. Ou seja, na minha concepção, se a Red Bull não tiver problemas, não bater, não tiver problemas de confiabilidade ou algo nesse sentido, não tem chance da Mercedes vencer corridas. Mas ainda se isso tudo acontecer, ela precisa superar a Ferrari. Situação essa que me parece improvável, pelo menos, se o carro continuar como está nesse GP da Bélgica. Até porque é necessário, nos próximos GPs, que tanto Hamilton quanto Russell consiga ultrapassar Charles Leclerc e Carlos Sainz em corridas, se esse ritmo da Mercedes continuar como está. Acabou que todas as promessas foram jogadas no lixo, jogadas na descarga, e realmente eles vão precisar começar do zero nesse ano ou começar até mesmo a investir em 2023, o que talvez seja a melhor opção da equipe alemã para voltar a disputar campeonatos mundiais. Mas já deixa aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto, e não se esqueça de se inscrever nessa bola que está aqui no meio da sua tela e assistir esses 2 vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. Não perca essa oportunidade, claro. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!